explorando o uso adequado dos instrumentos de desenho operando o software GeoGebra. Série Construções Fundamentais, Pontos, Retas e Ângulos. Olá, pessoas! Esse vídeo é dedicado aos alunos que têm um pouco mais de dificuldades com a ferramenta computacional GeoGebra. A gente vai apresentar algumas ferramentas de construções bem básicas, como retas paralelas, retas perpendiculares, construção e translação de ângulos, de comprimento fixo ou consulta a ângulos existentes. Dado construção de uma reta, a nossa reta suporte, que inicia todos os nossos desenhos manuais, seria a construção de reta a partir de 2 pontos. Cliquei no comando reta. Observem que o GeoGebra pode sempre nos mostrar ou posicionando o cursor sobre a ferramenta ou configurando ele para sempre apresentar as suas indicações de dicas sobre o uso daquela ferramenta específica. Aqui ele nos informa, selecione 2 pontos ou 2 posições no espaço, fornecendo o ponto A e o ponto B. Vamos botar ela um pouquinho inclinada para a gente passar a testar as nossas relações de paralelismo e perpendicularidade. Repetindo o que a gente fez no desenho manual, fornecendo-se um ponto externo à minha reta F, que contém o segmento AB, vamos traçar uma reta paralela e uma reta perpendicular. Clicando nesta setinha, nós abrimos as opções de ferramentas para aquele menu, onde encontramos a construção de retas perpendiculares, retas paralelas, mediatrizes de segmentos, bissetrizes de ângulos, retas tangentes, retas polar ou diametral, a representação de uma reta por regressão, que seria a interpolação dos pontos, ou o cálculo do lugar geométrico. Vamos experimentar essas ferramentas iniciais e, ao longo do curso, nós vamos explorando as demais ferramentas. Para traçar, então, uma reta perpendicular à minha reta F, que contém o segmento AB e que passa pelo ponto C. Clico na minha ferramenta, reta perpendicular, mais uma vez, reforçando, posso ler a minha indicação de como usar essa ferramenta, posicionando o cursor sobre a ferramenta ou deixando ela de forma permanentemente aparente no meu visor. Selecione primeiro o ponto e depois uma reta ou segmento ou semirreta ou vetor. Ou seja, selecione primeiro o ponto, que vai estar contido nessa reta perpendicular que a gente quer traçar, e depois o elemento gráfico, que seja reta, segmento, semirreta, que mantenha essa relação de perpendicularidade. Então, selecionei o meu ponto C e selecionei a minha reta ou segmento AB. Automaticamente, essa reta G vai garantir uma relação de perpendicularidade à minha reta F. Eu posso também inverter essa seleção. Selecionar primeiro a reta, garantindo a condição de perpendicularidade, e depois selecionar o ponto C, pertencente a essa reta, definindo assim uma única posição no espaço de desenho. Esse ponto poderia pertencer à minha reta ou estar fora da minha reta original F, que guarda uma relação de perpendicularidade com a minha reta G. Vamos experimentar agora traçar, então, uma reta paralela, que vai ter a mesma indicação. Selecionar primeiro o ponto e depois a reta, segmento, vetor, elemento gráfico que guarde essa relação de paralelismo entre a reta original que eu tenho e o ponto que eu estou definindo no espaço. Solicito, então, a ferramenta reta paralela, seleciono o ponto C e eu quero que ele seja paralelo à minha reta F ou segmento AB. Apagando a nossa reta, vou selecionar de forma contrária. Primeiro,
Selecionei o comando reta paralela. Primeiro, agora vou selecionar a minha reta, o segmento AB, e vou tracer, mantendo a relação de paralelismo entre as retas, para o ponto C. Vou traçar agora uma reta paralela à minha reta G, que passe pelo ponto A, e outra que passe pelo ponto B. Na minha primeira reta passando pelo ponto A, solicito o comando reta paralela, seleciono o ponto A e informo que a reta que eu estou construindo, que passa pelo ponto A, tem uma relação de paralelismo com a minha reta G. Selecionando os objetos de forma contrária, seleciono a minha reta G, que vai ter uma relação de paralelismo com a reta que vai passar pelo ponto B. Para traçar a mediatriz, que é um caso específico das nossas retas perpendiculares, que passa exatamente pelo ponto médio do nosso segmento AB, solicito o comando mediatriz e ele me informa: selecione 2 pontos ou um segmento. Selecionei o ponto A. Vejam que a reta já vai automaticamente sendo apresentada na tela. Ao selecionar o ponto B, ela fixa exatamente no ponto médio do meu segmento AB, com uma relação de perpendicularidade entre a reta F. Destacando agora algumas ferramentas elementares sobre pontos, nós temos como entrar com um ponto, fornecendo a sua coordenada, pedindo a ferramenta ponto, colocando o cursor na nossa linha de entrada de dados e abrindo parênteses. Eu quero inserir na minha área gráfica um ponto que tem as coordenadas 3,4. Quando eu aperto Enter, originei o ponto C. Para exemplificar a diferença entre pontos e vírgulas, vamos agora inserir um outro ponto, abrindo parênteses, que tem as medidas 3,5, ou seja, 3,5, como coordenada em x, vírgula, 6,3 como coordenada em y. O ponto separa as casas decimais e a vírgula separa as minhas coordenadas x e y ou abscissa e cota. O ponto médio entre esses 2 pontos, ou o centro de uma figura geométrica, eu posso usar a ferramenta ponto médio ou centro, aonde eu vou selecionar 2 pontos, um segmento, um círculo, uma cônica ou uma figura geométrica qualquer. Ele vai me definir o ponto central ou o ponto médio dessa figura. Dessa forma, ao clicar em C e ao clicar em D, eu defini o ponto E, que é exatamente o ponto médio do meu segmento CD. Eu poderia também definir ele através da mediatriz. Cliquei no ponto C, cliquei no ponto D, a mediatriz vai conter o meu ponto E. Quiser enfatizar algum ponto que seja a interseção entre 2 retas ou segmentos de retas, eu posso solicitar a ferramenta interseção de 2 objetos e selecionar esses objetos, ou seja, a interseção entre a reta F e a minha reta G vai ter como ponto de interseção o ponto F. Ângulos de amplitude fixa, aonde eu entro com a informação da dimensão da amplitude deste ângulo, ou ângulos definidos por 3 pontos. Eu agora quero saber o ângulo entre E, F e o ponto D. Da mesma forma que a gente consultaria com o transferidor a medida desse ângulo, aqui no GeoGebra eu posso consultar construindo um ângulo. Selecione 3 pontos ou 2 retas. Selecionei o meu ponto D, o meu ponto F e o meu ponto E.
definindo assim o ângulo entre E, F e D como 22,03 graus. Ressaltamos que a ordem dos pontos determina qual vai ser o ângulo que ele vai estar nos fornecendo. Na ordem, o ponto E, o ponto F e o ponto D. Percebam que ele vai representar no meu espaço gráfico o ângulo replementar ao ângulo de 22 graus, ou seja, o ângulo que somado com os 22 graus vai me dar um ângulo de 360. Então, para o uso da ferramenta ângulo, fique atento à sequência dos pontos para destacar o ângulo solicitado na questão e não o seu replementar. Para apagar algum elemento gráfico, selecionamos a ferramenta Mover, selecionamos o objeto desejado para ser apagado e apertamos Delete. Vamos usar mais uma vez a ferramenta ângulo e pedir para calcular o ângulo entre a reta H e a reta F. Obedecendo o sentido anti-horário de demonstração desse ângulo, selecionamos primeiro a reta H e depois a reta F. O ângulo representado foi 214 graus. Se eu quiser representar o ângulo entre esta reta H e esta reta F, contido entre o ponto E, F e A, eu faço a medição do ângulo através da sequência de pontos. Mais uma vez, ferramenta ângulo, seleciono os 3 pontos, E, F e A, que vai do ponto F em direção ao ponto E e que vai do ponto F em direção ao ponto A. Para não ter uma confusão de leitura, eu posso desabilitar a visualização do ângulo de 214 graus, simplesmente ocultando ele e não deletando. Construindo agora um ângulo de amplitude fixa, ou seja, um ângulo que eu conheça a sua dimensão, amplitude ou grau. Ele me informa, selecione um ponto, um vértice e uma amplitude. Ou seja, o primeiro e o segundo ponto que define um lado do meu ângulo, aonde o segundo ponto vai corresponder ao vértice do ângulo em questão. Dessa forma, selecionei um ponto sobre a minha reta F qualquer, aonde eu quero que o ponto B seja o vértice do meu ângulo, e automaticamente, após fornecer a posição do vértice, ele entra com a amplitude, que pode ser definida no sentido anti-horário ou no sentido horário. Visualizando a minha situação, eu tenho que a reta F vai conter o meu lado do ângulo definido pelos pontos G e B, o ponto B vai ser o vértice do meu ângulo e vou entrar aqui com uma amplitude de 60 graus no sentido anti-horário, ou seja, ele vai construir esse ângulo no sentido anti-horário, definindo, a partir do vértice B, o meu segundo lado do ângulo de 60 graus. Reforçando mais uma vez, para mover e melhorar a visualização dos nossos desenhos, use a ferramenta Mover. Eu posso traçar agora uma semi-reta do ponto B ao ponto G para deixar desenhada na minha área de trabalho o lado do meu ângulo de 60 graus. Continuando a exploração das nossas ferramentas básicas, vamos experimentar a ferramenta bissetriz. A bissetriz fornecendo 3 pontos. No GeoGebra será construído uma única bissetriz equivalente a este ângulo. Se eu selecionar agora o comando bissetriz, reta, selecionando a reta F e a semi-reta K,
ele vai me fornecer as duas bissetrizes, ou seja, do ângulo de 60 graus e a bissetriz do ângulo suplementar a 60 graus. E trabalhar agora um pouquinho com a construção de segmentos. Eu posso construir um segmento de tamanho aleatório clicando 2 vezes na nossa área de trabalho. Esse segmento vai ter o comprimento definido na nossa janela de álgebra. Essa ferramenta, segmento, permite uma construção dinâmica onde eu altere a posição do ponto A ou a posição do ponto B. Já a ferramenta segmento de comprimento fixo, ele sempre vai traçar um segmento, onde eu vou fornecer o primeiro ponto, e o segundo ponto vai ter uma dimensão pré-definida, igual a 5. Nesse segmento, eu posso alterar a posição de C, mas eu não posso alterar livremente a posição de D. Ele mantém a distância de 5 centímetros entre o ponto C e o ponto D, reforçando o nosso segmento. Construído com a ferramenta segmento, eu posso alterar tanto a posição do ponto B quanto a posição do ponto A, alterando a distância entre esses dois pontos. A depender do nosso objetivo, o comprimento fixo garante as medidas solicitadas na nossa questão e o segmento construído por dois pontos aleatórios, no caso, por exemplo, de segmentos consecutivos. Solicitei a ferramenta segmento de comprimento fixo. O meu primeiro segmento vai ter 5 unidades de desenho. O meu segundo segmento, adjacente ao primeiro, o meu segundo segmento adjacente ao primeiro vai ter um comprimento de 3 unidades de desenho. E ambos os segmentos devem estar contidos na minha reta suporte. Então, obrigatoriamente, a minha reta suporte deve ser definida pelos pontos A, B ou C. Se eu alterar a posição do ponto A, vejam que a minha reta acompanha essa condição de pertencimento de segmentos adjacentes sobre uma reta suporte. Se eu fosse criar inicialmente a minha reta suporte e sobre ela desejasse traçar segmentos consecutivos, tracei o meu primeiro segmento novamente com 5 unidades, o meu segundo segmento com 3 unidades. Percebam que ao alterar a posição do meu ponto D, os meus segmentos não estão pertencentes à minha reta I, definida pelos pontos DE, e eles se mantêm paralelos. Diferente da situação onde eu primeiro construí os meus segmentos consecutivos e garanti e assegurei que a minha reta H contém esses segmentos, porque construí ela posteriormente, selecionando os pontos coincidentes a essa sequência de segmentos. Reforço aqui que não existem instrumentos nem fáceis nem difíceis. Cada instrumento tem a sua particularidade de uso. Os nossos instrumentos manuais precisam de habilidade e os nossos instrumentos computacionais também precisam de habilidade e atenção nas construções geométricas. Obrigada.
e até a próxima!